sejam bem-vindos a mais um Leão Podcast. Eu sou o Gabriel Leão, host do seu podcast aqui no Vale do Ar. Só, seguinte, se você pesa mais que um arroba e tá me assistindo aí agora, esse episódio aqui é pra você. Uma brincadeira, eu sei que você não pesa um arroba, é menos um pouquinho. Seguinte, sabe quando você fica engordando, emagrecendo, e você fala assim, eu vou na praia, eu tô magro, eu volto da praia, eu tô um leitão. Por que que isso acontece? Ou às vezes você já tá num nível que você fala, velho, eu não sei se eu consigo emagrecer de novo. Eu já nem lembro da minha vida como que eu era magro. Eu já nem sei mais como que é namorar com a minha esposa de um jeito que eu vou sentir orgulho do que eu tô vendo. Ou namorar com meu esposo do jeito que eu vou sentir orgulho do que eu tô vendo. Eu tenho certeza que esse episódio aqui ele vai te inspirar de muitas formas. Às vezes de forma que vai ser tapa na cara, porque vai falar coisa que talvez na hora você não goste tanto do que você vai ouvir, mas que você assista esse episódio e tome uma ação com o que você vai ouvir aqui. Não adianta você ouvir tudo que você vai ouvir, que eu já sei da história dele, e em breve vocês vão ver quem é, e não tomar uma ação, não faz sentido. Beleza? Hoje eu vou conversar com um cara que eu tenho o prazer de chamar de irmão, que eu conheço toda a evolução, e que por isso eu fiz questão de que conversasse com vocês e contasse um pouco da história dele, porque é uma pessoa que não emagreceu uma vez 40 quilos, emagreceu 2 vezes 40 quilos. E emagrecer uma vez 40 quilos já é difícil, mas imagina 2. Então, se ele tem um caminho, esse caminho vai passar pra vocês também. Conversando hoje com o Ian Dalla. Tudo bem, meu irmão? Cara, satisfação estar aqui com você. Muito obrigado você que está assistindo, que está dando atenção pra gente. Eu espero de verdade. As palavras do Gabriel só complemento, né? Eu espero que de verdade, após assistir esse episódio aqui, que vocês estiverem escutando um pouco da minha história, do meu desenvolvimento, que isso sirva de inspiração para você. E basicamente, eu acho que o Gabriel começou assim, matando a charada. O importante é dar o primeiro passo, é tomar a decisão. E eu espero que a partir desse episódio vocês comecem a tomar também a sua decisão. É isso aí, vamos lá. Eu vou começar de um passo um pouco diferente. O que faz uma pessoa emagrecer 40 quilos, depois engordar 40 quilos de novo e emagrecer de novo? Eu posso falar por experiência. No meu caso, foi desleixo. No meu caso, foi desleixo, de uma certa forma. Muitas coisas aconteceram na minha vida que propiciaram para mim ter esse resultado ruim, perder tudo aquilo que eu conquistei. Você perdeu em quanto tempo, tudo? Cara, a primeira vez foram 40 quilos em 9 meses. Depois foram agora 35 quilos praticamente em 7 meses. Então, em questão de 1 ano e meio, eu perdi 75 quilos. Agora, isso agride muito o corpo, né, velho? Porque o corpo, por que isso? Tipo, porque nós não estamos falando de oscilação de 5 quilos, 10 quilos, velho. 40 quilos é uma criança. Pois é. Então... Eu acredito que a segunda vez, inclusive, o meu resultado, eu acabei engordando muito mais... justamente por um efeito, digamos assim, rebote, né? Mesmo que não tenha sido drasticamente, não foi. Eu conquistei um primeiro resultado e logo em seguida eu larguei de mão e parei. Demorou um certo tempo, com alguns acontecimentos ao longo da vida que fizeram com que eu parasse. E aí acabei estagnando muito tempo e aí quando veio, voltou bem mais intenso e veio o efeito rebote, que antes eu pesava X e da segunda vez eu cheguei a pesar quase 15 quilos a mais do que da primeira vez. Como que foi esse primeiro resultado? Porque você emagreceu 2 vezes. Vamos pegar por ordem cronológica para quem estiver assistindo entender. O primeiro foi como? A primeira pessoa a me inspirar, inclusive, foi você. E sempre foi sempre foi um grande incentivador. Eu lembro como se fosse ontem, eu conversando com você, te ligando. A minha mudança de vida, que eu sempre fui obeso. Toda a vida. Mas também era falta de atividade física, alimentação muito bagunçada. Muito bagunçada, não tinha nada disso. Sempre tentei praticar esportes, mas não adianta nada você praticar esportes, você está gastando energia e você não ter, de fato, uma alimentação que vai ali, né, ser interessante para o seu gasto energético diário. Mas aí eu botei na minha cabeça que eu queria prestar concurso público. Eu falei assim, não tem como prestar concurso público desse tamanho. Pra bombeiro ou pra polícia? Cara, eu queria fazer polícia civil. Entendi. Você queria fazer polícia civil. Algumas pessoas já comentaram cara de polícia civil. Sempre achei muito interessante a profissão, investigador e tudo mais. E aí falei assim, não, preciso emagrecer pra isso. Então o primeiro passo é emagrecer. Pra fazer o TAF, né, que eles falam. Justamente. Saquei. Essa era a minha intenção. E eu liguei pra você, conversei com você, você tava treinando na academia. Eu saí de lá do meu bairro, atravessava outro bairro, ia de bicicleta na época, depois eu fui de moto. Qual academia? Mr. Johnny? Mr. Johnny. É isso aí. Foi ali que começou e muito empolgado, comecei a perder peso. Pouca coisa, porque eu ainda não tinha uma estrutura de treino.
Ainda era aquela... O iniciante meio que ele tá iniciando, ele só tem que ir, né, velho? Aí depois você vai... Fora que naquela época também não tinha todo esse conhecimento, não tinha redes sociais, não tinha tudo isso para poder aprofundar nos conhecimentos e fazer novos testes, estudos, né? Então a gente ia com que não era o feeling de outras pessoas, né? A gente ia aprendendo com as pessoas dentro da própria sala de musculação. Exato. E aí, cara... Ou não aprendendo, né? Porque os caras também seguravam tudo. Ah, não toma nada, não toma nada, caralho. Você toma, você só não quer me falar. Tinha que realmente, verdade, escondiam o ouro. E aí, por fim, aí eu falei assim, cara, vou estudar educação física. Por quê? Pra poder prestar concurso, né? Tem que ter um curso superior. Verdade. Só que aí, cara, foi naquela coisa. Eu entrei pra educação física, comecei a ter mais resultados e eu me apaixonei. Aí eu falei assim, cara... Eu lembro um dia você falou comigo assim, a gente estava estudando junto, e você falou comigo, já imaginou? Bota uma camiseta, uma bermudinha, um tênis, tá fazendo o quê? Tô indo trabalhar. Eu falei assim, rapaz... Verdade. Eu lembro, cara, minha memória é absurda pra essas coisas. Eu tô falando, cara, você foi um grande incentivador meu. Que massa, nem sabe. E aí eu falei assim, rapaz, não é que é verdade? E eu acabei apaixonando pelo mundo da educação física. Me apaixonei mais pelo mundo do fisiculturismo. E... as coisas foram acontecendo. Foi aí quando eu tomei a primeira decisão. Eu falei assim, não, cara, eu quero levar o meu corpo ao extremo. Eu trabalho com isso, eu dependo disso. O meu corpo é a minha propaganda. Eu dependo do meu corpo para viver, vamos dizer. Né? Justamente, é meu cartão convite, né? Então, eu quero levar o meu corpo ao extremo. Eu quero sair da obesidade a um físico, assim, absurdo. Né? E foi aí que eu tive o primeiro resultado realmente expressivo. Que quando aí foi o canal Frita... O canal, ele entrou aí? Entrou aí. Foi aí que eu coloquei isso na minha cabeça. Cara, por que eu não posso, então, contar isso, né, para outras pessoas? E para mim, o Instagram, antigamente, há 7, 8 anos atrás, não tinha o mesmo algoritmo de hoje. Não. Né? Hoje é muito mais inteligente, a entrega é muito maior, é muito mais, entre aspas, fácil, digamos assim, você entregar esse algoritmo. E a informação também ela é mais vasta. Né? Justamente. Fora que também popularizou muito mais, né, com o passar dos anos, popularizou muito mais as plataformas e até mesmo o assunto em si, da musculação, do emagrecimento, do fisiculturismo e tudo mais. Então foi aí que eu tive essa ideia. Eu tive essa ideia e falei assim, cara, eu vou criar um canal onde eu vou contar a minha história. E como é que vai ser esse canal? Eu falei assim, poxa, é o que eu sei, é o quê? Fritar bacon. Então vou criar um canal Frita Bacon. Pensei num nome um pouco mais, né, um nome diferente, para fugir da manada que criavam-se canais só com o meu nome e Andala. Então eu achei mais interessante criar um canal Frita Bacon. Ele ficou bem chiclete o nome, é muito bom. Justamente, acho que a maior intenção era justamente essa. Tá, beleza. Aí depois você emagreceu, só que depois engordou de novo. E você acha que isso foi porque você notou que talvez como personal você não ia ter a grana que você queria? Então, tudo mudou quando eu recebi uma proposta de mudar completamente de ramo de trabalho. Eu entrei pro mercado digital. E aquilo ali virou minha vida de cabeça para baixo, né? Num dia eu era personal, tava totalmente focado naquilo ali, aspirante a youtuber, e no outro dia eu já estava aprendendo sobre CPA, CPM, tráfego pago, aquela coisa toda. E logo de início as coisas deram muito certo para mim. Então, sabe aquilo que eu acabei de falar? Poxa, eu não dependo do meu corpo para viver. Demais, te entendo. Entende? E cara, o nosso corpo, ele quer aquilo que é mais confortável para Claro. ele. Nosso corpo, nossa mente quer aquilo que é mais confortável. Eu até continuei, sim, treinando. Confesso que não era mais aquela mesma intensidade. Porque, cara, hoje eu vou pra academia com sangue no olho. É aquela coisa sanguinária mesmo. É coisa de assistir vídeo de treino antes para poder... Assistir vídeo de treino antes para poder chegar na academia e meter um treino muito brabo, focado e tudo mais. Só que naquela época eu já não estava sendo mais dessa forma. Por quê? Muito trabalho home office também, já não estava tendo tanta rotina, porque mesmo trabalhando no home office ou indo pro escritório, alguma coisa do tipo, sempre tem aquela coisa assim, eu tenho que fazer uma call, atrasou uma coisa ou outra, então acaba atrapalhando um pouco sair dessa rotina, entendeu? Sim. E aí veio uma série de fatores. Sofri um acidente de moto, fiquei 3 meses, 4 meses parado, porque, né, eu lesionou no tornozelo também. Depois veio o casamento, e aí, por fim, o que aconteceu quase 2 anos atrás foi que, aquela época que você tem uma foto vestido, acho que de coelho, sei lá de que é aquilo, naquela mansão, foi ali que você chutou o pau da barraca
E começou a engordar tudo de novo? Foi tipo isso? Então... É com ele? Você tá vestido de quê? É que ele era uma zebra. Deus, mano. Era uma zebra. Foi nessa época? Era um pijama de zebra. Ali que você foi pro digital? Ali eu fui pro mercado digital. Eu fiquei imerso 60 dias ali, morando numa mansão com outros 9 caras lá, só falando de tráfego pago. E foi ali que, de fato, começou minha carreira dentro do mercado digital. E nisso, você meio que deu uma pausa na parte de... Tipo assim, vou largar meu físico pro lado, foda-se, porque agora eu não preciso mais disso pra ganhar dinheiro. Você acha que foi esse o primeiro gatilho, assim, pra você engordar? Não foi um gatilho pra eu engordar, mas foi um gatilho pra eu dar uma desacelerada no foco que eu tava. Entende? Eu desacelerei. Foi justamente nesse motivo. Quando eu passei, não preciso mais do meu físico para viver. Entende? Então eu vou continuar meus treinos, vou continuar comendo bem, mas aí entra também a questão da libertinagem, liberalidade. Sim. Hoje eu vou fazer uma concessão, eu vou colocar uma coisa aqui começa a negociar com você mesmo e... Justamente. Já que eu não dependo do meu físico mais, eu vou... E aí, cara, é uma coisa que vai puxando a outra e é perigoso. E nisso aí, quando você foi pro digital... aí você parou de trabalhar com personal, só pra eu entender a ordem cronológica. Sim, eu parei de trabalhar com personal, foi nessa viagem. E quando que dessa viagem, do mercado digital, de tudo que aconteceu, quanto tempo demorou mais ou menos pra você ver e falar assim, não, peraí, fudeu, engordei de novo, vou ter que emagrecer? A primeira análise que eu fiz dessa do meu físico foi pré-casamento. Eu olhei pro meu físico e falei assim, não, eu quero casar com um físico legal, vamos focar mais na alimentação, aquela coisa toda, mas os preparativos do casamento foram tão rápidos, foi em 3 meses, a gente, vamos casar, marquei e tal, fomos correndo atrás das coisas e por fim eu não consegui dar essa ênfase no treino. E automaticamente, quando você não está treinando, uma coisa puxa a outra, porque... aí você quer comer merda, aí foda-se. A gente se sabota. Pra que eu vou comer certo se eu não estou treinando? Sendo que, ao contrário, eu preciso comer certo independente do meu treino. Por quê? O meu corpo gasta caloria independente se eu estou treinando ou não. O meu treino é um estímulo a mais. Entrando nisso de alimentação, qual é uma dica que você dá? Porque um cara que emagrece 40 quilos 2 vezes, ele sabe alguma coisa que eu não sei. Pra pessoa conseguir ficar na dieta ali por mais tempo ou melhor. Eu poderia entrar aqui em termos técnicos, em dicas práticas, dicas fisiológicas, mas eu quero dar uma dica, que pra mim é a principal de todas. Se você tem um objetivo, seja ele qual for, mas vamos falar de dieta, emagrecimento ou hipertrofia, um ser humano médio brasileiro, ele demora em torno de 50 minutos, estourando 1 hora por dia, gastando energias para mastigação e para comer. E a maioria das pessoas hoje gastam pelo menos 2 horas ou até mais em redes sociais. Eles alimentam muito mais o psicológico do que o físico. Então a minha dica, e realmente é uma coisa que de fato atrapalhou os meus resultados, limpe tudo que você puder limpar de quem você segue. Óbvio que você não vai deixar de seguir família, mas memes, páginas, receitas, tudo que não vai te gerar muito engajamento para seu objetivo, e foque em seguir pessoas que falam sobre o assunto, sobre treino, dieta, fisiculturismo, porque você vai passar mais tempo alimentando o seu cérebro, o seu psicológico. Isso faz com que se torne mais fácil seguir dieta. Você direto, você tomou suco da primeira e da segunda vez, não é possível? Foi. Não vou mentir. Então, óbvio, mas foi muito ou foi pouco? Deixa eu entender isso. Então, se comparado com os dados que a gente vê na internet, protocolos que a gente escuta na internet principalmente, ou até mesmo na vivência diária dentro de academias, com amigos, etc. Cara, eu te falo que o meu uso sempre foi um uso muito consciente. Muito consciente, porque eu sei dos prejuízos que pode ter, né? A médio, longo prazo. A curto prazo é muito difícil, a menos que a pessoa seja um grande abuser mesmo. Mas a médio e longo prazo tem sim, como todo medicamento tem. Então é preciso ter muita consciência daquilo que se faz, entende? Então você não faz apologia não, toma mesmo e foi... A minha única apologia seria o seguinte: eu acredito que todos os homens acima dos 35 anos deveriam procurar um médico e fazer um exame e ver às vezes a texto do cara tá 300 e ele acha que ela tá top. Vamos 200. Vamos atualizar. Tudo no mundo atualiza.
com a digitalização, a televisão hoje é tudo no controle, tudo que se resolve é no celular, o corpo do ser humano em si, ele já passa a ser um corpo mais preguiçoso que gasta menos energia. O cara não corta lenha, a não sei quem mora na roça. O cara já não produz já ele não mais tem a que mesma... caçar, não tem que fazer nada. Já não produz mais a mesma testosterona, o aumento de gordura faz com que a testosterona dele abaixe. Então, desculpa, mas é muito homem frouxo que tem hoje em dia. Então, às vezes o cara tá cansado, tá preguiçoso, não tem disposição para levantar, não tem nem para namorar a própria mulher, a própria esposa ali, ele tem. O cara vai no médico, o médico fala assim, poxa, meu amigo, a sua testosterona aqui tá 250, tá 300, tá bem... Sabe? Então, isso é muito importante, o fato de saber analisar o próprio corpo, que é uma máquina. Sim. Então, você tem que saber o que você tem que abastecer ele ou não. E aquelas canetinhas que falam os monjaros, os Dizepatib, nunca usou? Nunca usei. Nada? Não, nunca usei. E todas as 2 vezes que eu emagreci, nunca utilizei medicamento mirabolante. 40 quilos sem utilizar as canetinhas? Sim, nunca fiz. Todo mundo me pergunta se eu já fiz bariátrica. Todo mundo já fez. Ah, já fez bariátrica? Não, nunca fiz bariátrica. Cara, imagina, eu adoro comer. Eu acho que todo ser humano gosta de comer. Aí você vai tirar um dos maiores prazeres do ser humano, que é comer. Entende? Então, o que eu pensei? Vou sofrer. Não importa o que... Eu vou fazer tudo. Você acha que esse vou sofrer, ele tá mais ligado à decisão? Ou ele está mais ligado à pessoa... Como que eu vou contextualizar isso pra você? Esse vou sofrer, ele dá pra ser um vou sofrer mais tranquilo de alguma forma? Essa é a pergunta. Porque sofrer não é bom. E quando a pessoa ela tem que decidir sofrer... Tá, Gabriel, tem alguns artimanhas que dá pra deixar mais tranquilo. Algumas dicas de talvez o jeito que eu como, ou como eu como, ou o tempero que eu coloco, porque de certa forma mantém o prazer ali da comida, entende? Se a gente for falar de dicas práticas ou dicas fisiológicas, sim. A quantidade de vezes que você mastiga faz com que o seu corpo... A mastigação começa na boca, através da leptina e tudo mais. Então, quanto mais você mastiga o alimento, a partícula fica menor. E o contato desses hormônios já começa a digestão logo ali. Sem contar que o nosso cérebro demora uma média de 15 a 20 minutos para entender essa saciedade, né? E isso faz com que ele vai se adaptando aos poucos a essa saciedade. E, consequentemente, depois disso, quando você volta a sentir fome, ela não vem te espancando. Ela vem também só de ter mastigado mais. Só de ter mastigado mais. E água? Tipo assim, se eu tomar líquido pra caramba antes de almoçar, alguma parada assim, você acha que ajuda na saciedade também? A água não existe estudo, não tem nada que comprove que a água vai te dar saciedade, né? Na verdade é mais psicológico, mas algumas outras dicas, por exemplo, ao se alimentar, isso a gente vê muito na cultura europeia, né? Se alimente mais de fibras, né? Legumes e verduras, que coloquem mais fibras, que a fibra te dá mais saciedade, atrasa um pouco o esvaziamento gástrico e tudo mais. E, consequentemente, você se alimentando primeiro delas, você vai começar a se sentir um pouco mais cheio, obviamente, para depois você entrar com as proteínas ali e os carboidratos, entendeu? Também é uma dica, são outras dicas muito boas aí, que são dicas práticas, no caso. Top, nós falamos de comida, agora vamos falar de treino. O que tem de diferente no treino? Tem 10 horas de esteira no dia? Não tem? Porque, pô, é muito peso sem utilizar alguns atalhos assim, que a gente sabe que é muito bom o cara tomar uma manjarinha ali e não tem que fazer esforço, vai derreter tudo também. Como que funciona o treino para ir específico para isso? Cara, o treino para quem, no geral, né? No geral, o treino não existe a especificidade de treino para emagrecimento ou especificidade de treino para hipertrofia. De fato, o que faz a pessoa emagrecer ou manter o físico ou ganhar massa muscular é a alimentação. Basicamente, nós somos o nosso carro. O nosso corpo é um carro. Nós temos um carro 2.0. Um carro 2.0 vai gastar X de gasolina por dia. Se eu mudar o meu motor para 1.0, eu vou gastar menos gasolina. Então, eu preciso abastecer menos. Então, aí que entra superávit calórico e déficit calórico. Então, esse balanceio é que vai te falar exatamente o que você vai fazer para perder gordura ou ganhar massa muscular. O treino, ele é um potencializador e ele ajuda a moldar, a modelar o seu físico, entendeu? Mas para perder, tipo, eu chego na academia, eu faço 1 hora de esteira antes, 1 hora de esteira depois. Se a pessoa, pelo que você falou, se a pessoa estiver comendo um monte de merda lá, então não adianta. A alimentação, se a pessoa se ingerir hoje 3.000 calorias e ela tem uma taxa metabólica basal, que é a energia que o nosso corpo precisa para se manter vivo. Só para viver. Só para viver. Taxa metabólica basal. Se ela
tem 2.000 calorias de taxa metabólica basal e não pratica atividade física nenhuma e ingere 3.000, ela tem um superávit de 1.000 calorias. Entende? Então, se ela faz um exercício cardiorrespiratório, além de melhorar, né? O próprio nome já fala, é um cardiorrespiratório. Vai melhorar o coração, a respiração, o fluxo sanguíneo. Ela já vai ter esse gasto energético. E se ela fizer um treino de musculação aí, suponhamos que ela gaste aí, né? Uma pessoa de 2.000 de taxa metabólica basal. E ela gaste 1.500 de atividade física. Ela vai estar em déficit de 500. Então, ela passa a perder gordura. Com um déficit de 500, você já acha que dá uma perdinha assim já? O déficit calórico ele é mais contabilizado a nível de percentual, né? É mais interessante. Assim? Vamos dar um exemplo aqui. A taxa metabólica basal de uma mulher, vamos jogar um número, né? Porque isso pode variar de mulher para mulher, de idade, uma série de fatores. 1.500 calorias diárias, né? Se ela pratica atividade física e ela gasta no total do dia aí 2.000 calorias, o bom é que ela começa um déficit calórico ali com 20 a 30% no máximo de déficit calórico. Você tem formação ou isso tudo é curiosidade mesmo de quem estuda a parada? Não, eu sou formado, eu sou professor de educação física, né? Mas a parte de nutrição é mão na massa mesmo. A parte da nutrição é estudo, é pesquisa, eu sou muito curioso. E acaba que tem muito cara que, às vezes, ele nem é nutricionista, mas o cara testa tudo nele e ele fala assim, tá, esse estudo aqui funciona porque eu testei em mim, né? Meio que isso. Olha, tem muita gente nessa área da musculação, da nutrição, fisiculturismo, endocrinologia, tudo que envolve corpo, fisiologia. Tem muitas pessoas que são extremamente inteligentes, eles só não têm formação. Porque tem a vivência, tem, né, a própria experiência e principalmente o network. O network, ele sempre foi o grande poderoso, né? Poderosíssimo nesse mercado, no mercado do fisiculturismo, do fitness e tudo mais, entendeu? Então, eu particularmente, cara, conheço muitas pessoas que não têm formação, mas têm um baita conhecimento que bota muita gente de certificado no chinelo. Como que você vê os patrocínios das marcas nesse quesito de ajudar esse tipo de projeto? Porque às vezes a gente vê as marcas patrocinando muito projeto no sentido de cara grande, cara que às vezes já tem view pra caramba. E a gente vê um movimento, talvez você citar a Growth. Da Growth, tipo, pegando uns caras mais que não tem tantos views ali no sentido de Renato Cariani, Júlio, essas paradas, e dando esse empurrão mesmo. Você acha que é mais ela ou tem alguma outra marca fazendo? Você que tá mais por dentro do mercado? E o que você enxerga disso? Para mim, a nível de estratégia de marketing, é extremamente excelente. No marketing a gente trabalha o quê? Custo por aquisição. Quanto que eu vou gastar para conseguir ter um cliente? Sem contar que o mercado de suplementação é um mercado recorrente. Então, às vezes você gasta para ter um cliente, mas esse cliente vai virar um cliente assim. Ele vai comprar todo mês, ou pelo menos de 2 em 2 meses. Sempre que ele for comprar um suplemento, ele vai procurar você. Essa é a recorrência, é o LTV. Você não vai ter que gastar mais com ele. Então, se tratando de estratégia de marketing, é excelente. E eu não vejo outras marcas fazendo isso. Por quê? É muito mais barato para eles encontrarem um influenciador menor e que esse influenciador vá trazer novos clientes para eles e o cachê desse influenciador não vai ser tão exorbitante. O cara vai dar gasto também, né, velho? O cara vai dar o sangue. Por quê? Se o cara for bom, ele vai dar o sangue, ele vai dar a alma dele ali, vai querer vender, vai querer trazer resultados, porque para ele aquilo ali é uma mão lava a outra. Entende? Você pensa pro canal, alguma marca de patrocínio ou não, Gabriel? Vou esperar por enquanto, eu já tô olhando com alguma, como que tá isso? Então, por enquanto tá bem aberto, não tô olhando nada em relação a isso, a minha meta mesmo é crescer o canal, a minha meta é gastar energia com o canal, independente de parceria, independente de patrocínio, a minha meta eu tenho uma meta pessoal. A minha meta pessoal é fazer agora aquilo que eu não fiz há 6 anos atrás. E você tem uma coisa, eu vou falar pra audiência aqui, que é o seguinte. Tudo que o Ian fala que ele vai fazer, eu nunca apostaria contra o Ian em nada. Se o cara falar assim, velho, eu duvido que ele vai andando daqui em Belo Horizonte, e ele falar assim, eu caso 1000zão nele na hora, porque... E isso é uma qualidade sua, então, tipo assim, meio que... Se você engordar 80 vezes de novo, 80 vezes você vai emagrecer. Eu não tenho um pingo de dúvidas. Primeiro, porque obviamente você tem conhecimento e você já tem um canal pra você ir ali fora a força de vontade. Mas eu não sei, eu não acho que você vai voltar a engordar, porque dá pra ver no seu olho a pressão que você tá levando a sério isso daqui agora. Falando um pouco da segunda transformação agora. Porque tem uma primeira de quando você simplesmente existia, era gordinho e emagreceu, ok? Depois tem uma segunda que você secou mesmo. E tem essa, se for olhar, a terceira agora. Só que uma primeira meio que você foi meio mais devagar. Foi bem gradativo isso.
Essa última agora, de onde você falou assim, quer saber? Porque você sabe qual que é o caminho, você sabia que não ia ser fácil. Ah, vou fazer de novo. Quando que vira essa chave, assim, de vou sofrer de novo, pesado? A maioria das vezes a gente espera fazer as coisas quando tá tudo muito bem. E esse é o grande problema do ser humano. Eu vou fazer tal coisa, mas vou esperar quando estiver bem. Eu tava vendo o pior cenário da minha vida. Em vários sentidos. E eu sempre esperando as coisas melhorarem. Só que, por fim, eu fui convidado a fazer uma publicidade. E aí eu gravei num sábado de noite. Quando eu fui ver o resultado do vídeo, eu olhei e falei assim, não, para. Eu vi esse vídeo. Não sou eu. Não sou eu. Coloca na tela aí, editor, o vídeo dele aí. Aquilo ali me assustou. Aquilo me assustou muito. E como mesmo tendo ficado um bom tempo fora do mercado, né, do fitness, eu tinha um feeling, obviamente, que você não perde isso do dia pra noite, né? Aquele olhar clínico, você sabia mais ou menos o peso. Falei assim, cara, eu não tô mais com os mesmos 128 quilos que eu já cheguei da primeira vez. Eu tô com bem mais. Você tava com mais? Tava. Eu cheguei a bater 142. Caraca! 142. É muito peso, mano. Aí naquilo ali, isso foi num sábado. Não vou esquecer isso, cara. Quando foi no sábado, eu ainda falei com a Poliana, minha esposa. Falei com ela assim, segunda-feira eu vou levantar e escovar os dentes, vestir uma roupa e nós vamos matricular na primeira academia que a gente vê na frente. Acabou. Não deu outra. Não fiz nada, jejuei, e eu fui radical também. Foi aquilo que você acabou de falar, cara. Eu fui sanguinário. Mas eu acho que tem que ser sanguinário, porque senão, velho, não vai dar certo. Porque os fatores externos, eles são muito fortes. Ou você tá 100% ali, acabou, dando-se o mundo, eu vou fazer. É igual quando eu comecei no triatlon, as pessoas falavam assim, você não vai conseguir por causa da sua rotina. Eu falei, irmão, todo domingo, Ian, meu treinador manda domingo, 6 da tarde o treino. Primeiro eu agendo o triatlon toda semana. Depois eu encaixo dos compromissos, porque senão a gente não faz, velho. Se for esperar, a gente não faz, velho. Infelizmente, o nosso corpo se sabota. Foi o que eu falei mais cedo. Eu quero ficar dormindo, pô. Eu não quero acordar 4 horas da manhã, cara. E as coisas hoje em dia que foram criadas, a evolução em si, te traz esse conforto de querer se ficar cada dia mais preguiçoso, de receber tudo na Netflix, mão. Pá, não sei o quê. Cara, você quer tudo na sua mão. Você quer um pé de alface. Pé de alface. Ninguém pede alface, mas se você quiser um pé de alface, você pode entrar no seu celular e no iFood e tudo mais, e etc, etc. Inclusive, fica uma dica. Uma dica prática se você quiser se manter mais focado na dieta. Deleta o iFood do seu celular até você atingir o seu resultado. Porque senão não tem jeito. Se não tem a praticidade... Passou uma raiva no trabalho, quer saber, dane-se, vou pedir. Toma, para de comprar as coisas pra dentro de casa. Aí são dois auxílios. Nossa, bateu uma fome louca na hora que você abre o armário, não tem nada. Nossa, vou pedir no iFood. Nossa, até baixar no iFood, aí você já tem consciência, um tempo pra você pensar, poxa, peraí, e qual que é o objetivo que eu quero? Qual que é o resultado que eu quero atingir, entendeu? Já são mais algumas dicas práticas do próprio dia a dia aí, cara, que tudo tá na mente. As pessoas não entendem o seguinte, o nosso corpo precisa de energia para viver. Mas ele não fala que o nosso corpo precisa de pizza, que precisa de hambúrguer, que precisa de um macarrão. Ele precisa de alimento. O nosso corpo não sabe discernir qual que é qual. Se eu alimentar ele com produtos, com arroz, com feijão, com frango, uma salada, ele vai se sentir bem, com toda certeza absoluta, vai viver bem, vai crescer, vai evoluir. O que faz a gente sentir vontade de comer produtos industrializados ou coisa do tipo é o nosso cérebro. É o vício. É o vício no carboidrato, é o vício no açúcar. Açúcar pra caramba. Entendeu? Você acha que foi mais fácil emagrecer na primeira ou na segunda vez? A nível de facilidade, eu acredito que a segunda vez foi mais fácil. Por quê? Porque na primeira vez, inclusive, eu me senti muito cansado, muito cracudo. Eu acho que pelas estratégias que foram utilizadas mais agressivo, talvez? Muito mais agressivo. E essa agressividade faz com que você fique um pouco mais cansado fisicamente e, consequentemente... Mentalmente pra caramba também. Mentalmente. Então, nas minhas redes sociais, se for pegar fotos antigas, vídeos antigos meus, é perceptível que você fica mais cansado, né? Só que nessa segunda vez, pra mim, foi, cara, extremamente saudável. Foi fácil? Foi mais fácil não, mas foi bem mais tranquilo? Foi bem mais tranquilo, porque, cara, foi... Bom, mesmo tendo aquele certo feeling, né, de saber como fazer, o que fazer, tem aquela coisa da autossabotagem.
E tem também que o olhar clínico de quem está de fora é muito mais fiel do que o seu próprio olhar. Porque eu não fico todo dia no espelho me olhando, me analisando, me vendo e tudo mais. Você pesa todo dia? Todos os dias. Você pesa todos os dias? Todos os dias, porque agora eu tenho uma meta. Então, essa necessidade de pesar todos os dias. Qual é a meta? Então, ainda mesclando os dois assuntos, hoje eu faço consultoria, né? Eu tenho um preparador, é o Rafael Viking. Top. É o Rafael Viking Pro. É melhor. Então, hoje a gente foi muito mais saudável pelas estratégias novas que foram utilizando. Então, já não tinha mais aquela coisa programada. São tanto tempo só secando, tanto tempo ganhando massa muscular, tanto tempo só nisso. Não, ele trabalha muito pelo feeling. Então, poxa, é maravilhoso mandar uma foto para ele no sábado, mandar o meu peso para ele, por isso que eu tenho pesado sempre. Eu mando uma foto para ele e falo assim, ó, alteração na sua dieta. Você vai comer tal coisa, dia tal a mais, assim, assado. E ele sabe ter esse feeling, ele sabe ver como que o meu físico está reagindo. E coisa mais gostosa do mundo. Você pensa assim, nossa, amanhã é um outro dia, amanhã eu vou... Não. Aí manda uma mensagem, fala assim, não, você vai comer 400 gramas de arroz. 400? Nossa. 400? Não. No dia? Em 2 refeições, por Mesmo exemplo. assim, um dia de cabo mais alto, 400 gramas de arroz, mais 2 fatias de pão integral e mais um pouco disso e daquilo outro. É literalmente o feeling. Então, ele sabe analisar isso e ver quando... Então não dá pra, o cara copiar o que você tá fazendo, que não é a mesma coisa. Não dá. Dá pra se ter um norte, né? O quê? Qual que seria o norte? Os tipos de alimento, por exemplo, né? Porque até nisso o nosso corpo, ele entende quais são os alimentos que a gente tá comendo. Por isso que não é muito bom, dentro da mesma dieta que nós estamos fazendo, é por isso que eu acho que fica muito difícil para as pessoas hoje fazerem dieta, comer a mesma coisa sempre. Uhum. Então, quer uma dica para não enjoar e permanecer mais tempo na dieta? Como hambúrguer. Procure formas diferentes de você temperar os seus alimentos, utilizar condimentos diferentes. O ovo. Existe ovo cozido, omelete, mexido, entende? O próprio frango em si. Frango tem 1 milhão de variações. Tem várias formas de você preparar. E aí você faz o mesmo frango que você fez ontem, mas com um condimento diferente. Hoje eu vou usar um pouquinho de curry, amanhã eu uso um pouquinho de cominho, e no outro eu uso o chimichurri. Então você vai dando o seu paladar, ele quer isso. Variação. E o paladar cansa, sua mente cansa, aí você fala assim, chuta o pau da barraca que se exploda tudo, então vou meter um McDonald's aqui. Quem te segue pode esperar do Frita Bacon da agora pra frente? Do Frita Bacon, os meus conteúdos de agora pra frente vão ser bem focados também a nível de emagrecimento. Uhum. Né? Porque, de fato, é uma coisa que eu domino. Ponto. Eu domino isso daí, cara. Os caras são 75 quilos. É um outro ser humano que eu perdi. É uma pessoa, verdade. Entende? É um outro ser humano. E num período curto, você for olhar. Sim, se você juntar os 2 períodos totais, foram 9 mais 7, são 1 ano e meio. Entende? É bem complicado. Então, eu vou focar mais ainda nesses conteúdos de emagrecimento ainda, né? Voltando ainda para... É como se fosse uma ordem cronológica. Uhum. O que fazer, como fazer e tudo mais. Lá, inclusive, já tem alguns conteúdos voltados para estimulantes, por exemplo, aceleradores de queima de gordura, que vou acabar completando esse assunto agora, entendeu? Mas, cara, do canal Frita Bacon... muito conteúdo independente de emagrecimento, porque eu quero voltar assim, abraçando mesmo o fisiculturismo. A minha cabeça voltou... Você tem vontade de competir? Ou você vai competir? Inicialmente, não. Mas por quê? Porque, olha só... Você lembra que eu falei com vocês que tudo que o Ian pega pra fazer... Se você vai subir na categoria dele, você perdeu. Isso aí é psicopata. Isso vai dar certo. Foi o seguinte. São pretensões e a gente também vai mudando a mente com o passar do tempo. Quando eu procurei o Rafael Viking, para poder fazer a consultoria com ele, porque é mais fácil ter esse olhar clínico que tem de fora. Sim. Eu falei com ele, irmão, eu não pretendo competir, mas eu quero conquistar um shape top. Entende? Só que, cara, não dá. Eu acho que quando você gosta tanto de uma coisa e aquilo passa a ser a sua vida e você vive isso 24 horas por dia, as coisas vão mudando. E o resultado foi tão bom e tão rápido que eu mesmo comecei a pensar assim... Por quê? Será que não? Cara, eu já tô aqui. Eu já tô tendo esse resultado. E antes eu tinha um preconceito muito grande. Eu via muitos relatos, eu ouvia e vi muita coisa de atletas onde eles se sacrificavam muito.
Eles ficavam muito cansados, maçante demais. Tortura total. Justamente, estressados, não conversavam, não davam um bom dia, aquela coisa toda. E eu falei, não quero isso pra mim. Se for pra eu poder competir, e eu nem tô falando pela premiação de você subir lá e ganhar um pote de whey. Porque ganha nada. Não tem. A não ser que você é Mr. Olímpio. E a notoriedade no fisiculturismo, infelizmente, não é um esporte assim amplamente divulgado. Cresceu-se muito nos últimos anos, isso é fato, né? Mas não é ainda nível de remuneração. Sim. Não tem grande valia. A não ser nível de patrocínio. Justamente. Assim. Mas é um palco. Traz uma visibilidade pra você, entendeu? Mas se você também for só atleta hoje, uma hora você vai perder, porque as pessoas precisam de comunicação. Então aí, eu fazendo a consultoria com o Rafael, eu comecei a ver que, cara, eu perdi peso num período de tempo muito rápido, mas a minha saúde, psicologicamente falando, eu estou extremamente saudável. Entendi. Você tá de boa, eu não tô maluco. E aí, pra poder gravar, né, o meu vídeo de retorno, que inclusive tá lá no canal no YouTube, convido vocês a assistirem. Vou falar dele agora. Canal Frita Bacon, vai lá, se inscreve, deixa seu like, compartilha com os amigos, ativa o sininho de notificações. Eu comecei, cara, e o Rafa, ele é um cara que me inspira muito. Ele é muito focado, muito centrado. E eu passei a perceber o seguinte, cara, eu não sofri desse jeito. E eu vejo o Rafa, eu converso com ele todos os dias. É normal. Entendeu? Ele, cara, conversado, alegre, contando o caso e conversando normal, não tem aquela rabugência, digamos assim. E eu falei com ele, irmão, você tá reacendendo em mim a vontade de competir. Falei com o Rafa assim, velho, a pessoa que ela não te conhece, ela acha que é um ogro, aí você acha que é o ursinho carinhoso. Você fala assim, como assim um cara desse tamanho... É isso aí, tipo, é um amor de pessoa, só não tem como você brigar com ele não, velho. Só tem Primeiro tamanho. porque não dá pra brigar com ele mesmo. E segundo porque só tem tamanho, cara. E tranquilo, ele só conversa tranquilo. O mundo tá acabando. E ele tá zen. Ele falou comigo que ele vai treinar 3 da manhã. O dia dele começa, eu falei, que isso, meu, 3 da manhã? Eu vou 4 da manhã, tô achando tarde. Ele tava numa pegada de treino, inclusive, que ele tava treinando 2 vezes por dia. Dividia os complementos musculares, obviamente, ali, mas faziam 2 treinos mais intensos e mais rápidos também, que fica até mais saudável pra rotina dele, entendeu? Saquei. Então meio que o Rafa foi acendendo ali a chaminha, será? Cara, só de estar revivendo isso e vendo que eu tava conseguindo ter ótimos resultados, porque o meu primeiro resultado, eu praticamente sequei. E foi onde eu me senti cansado. Esse resultado, por ele ser muita mais... massa no primeiro também, né? Por ele ser mais minucioso e tudo mais, eu consegui ganhar muito volume. Então, se for botar na balança... quanto você perdeu de gordura? Eu perdi muito mais de 40 quilos e recuperei uma média de 7, 8 quilos ali, pra no final fechar nos 35. Porque se eu tivesse só secado mesmo, eu tinha perdido mais. Saquei. Perder massa muscular não é o nosso jogo, não é o game, entendeu? Dá pra ver que você gosta de ser grande também, né? Combina mais um pouco. É verdade. É o top. Como que surgiu a ideia desse vídeo, velho? Beleza, vou voltar com o canal, tá? Você poderia simplesmente ligar a câmera e falar assim, e aí, pessoal, voltei. Só que você meteu uma produção do caralho, tipo assim... Por que você quis dar um start diferente, tipo... Eu quero que as pessoas entendam que aqui foi uma nova marca que aconteceu. Foi uma junção de vários fatores. O primeiro fator é eu tinha que dar satisfação pro meu público, né? Eu tenho quase 12 mil inscritos já. Muito obrigado vocês, inclusive, que estão 12 aqui. mil já, velho? 12 mil. E foi um resultado muito bom pra mim, que e eu não postava muito conteúdo, essa é a grande verdade. Eu tive várias dificuldades na época que eu comecei lá pra poder gravar, editar, não sabia nada. Inclusive, é massa, porque de lá pra cá a edição ela tá muito mais aprimorada, então os vídeos vão ficar muito mais fodas. Né? Então, você entendeu? É uma série de fatores que eu falei assim, cara, eu tô voltando, eu devo satisfação pro meu público. Eu vou estar atraindo um público novo. Nós vamos gravar um vídeo, o cara que treinou a primeira vez comigo. Nós vamos gravar pro canal. Demorou. Um treino meu e seu. Demorou, vamos sim. Vai ser muito bom, cara. Vai ser muito bom. Troca umas ideias Foi legal. o primeiro cara que me levou pra academia, vai ser que incentivou e continua incentivando até hoje. grande eu sim. Para, que você também tá grande. Tô não. Eu sou triatleta. Então, no fritar dos ovos foi uma série de fatores. E querendo ou não, as coisas foram se atualizando muito, né? Sim. Então, eu não posso chegar hoje com uma produção meia boca amadora igual era antes. Não eu dá. tenho que chegar com os 2 pés na porta e fazer ficou muito bom. Você separou, tipo assim, uma manhã inteira pra fazer um vídeo desse? Na verdade, não.
Não? Cara, eu acredito que eu tenho uma facilidade muito grande de comunicar. Mas isso aí é um fato, né? Então, eu acho que a montagem de luzes e tudo mais ali não demorou 15 minutos. E pra gravar o vídeo, eu acho que eu gravei em 2 takes de 5 minutos, mais ou menos, no máximo. Entendeu? Isso porque um dos primeiros takes, minha cachorra bateu lá no tripé da... Bateu no tripé da câmera, aí eu tive que brigar com ela, tadinha. Aí ela foi e sentou lá no sofá, falou assim, bora pro take 2, claquete. E continuei, então foi super tranquilo. Mas é isso, como você tem essa facilidade de comunicação, fica muito natural. Porque a pessoa que te conhece pessoalmente e vê o vídeo, ela vê que não é um personagem. Tipo assim, aquilo ali é o Ian. Então, às vezes a pessoa que ela tá te assistindo, ela fala assim, pô, mas o cara... Não, isso aí é um personagem do vídeo. Pô, não é. Se você encontrar ele, você vai ver que ele é exatamente a mesma pessoa. E isso passa muito verdade pro público, né, cara? Sim. Porque hoje a gente vê cara muito montado. Liga a câmera, o cara vira um. Desliga a câmera, o cara... Eu estive no evento com o Renato Cariani e eu tava fazendo parte da organização do evento ali, então a gente ficou mais no off ali, depois o pessoal tinha mandado embora e tudo mais. E o Cariani é exatamente o mesmo cara no vídeo, o mesmo cara no off. Então isso é muito fácil pro cara gravar conteúdo, porque ele não tem que ir, não cansa. Ele só vive. Sim. Entendeu? Então eu acho que você foi pra uma abordagem muito massa, de ser assim, você no vídeo, saca? A minha maior preocupação sempre foi essa. Não adianta nada você ser um bom comunicador. Não adianta nada você ter uma Ferrari e você não saber pilotar. Então, não adianta nada você ser um bom comunicador e você não ter aquela simpatia, aquele casamento com o público, né? E obviamente, hoje as pessoas até estudam sobre isso, sobre perfilação de público. Perfilar uma pessoa, perfilar o lead, o público. Então, quando eu fui perfilar o meu público, não era aquela coisa. Existem as pessoas que criam personagens e vivem na internet em prol do personagem. Sim. E não é o meu caso. O meu caso é eu ser eu mesmo, falar do meu jeito, brincar do meu jeito, gesticular do meu jeito. E as pessoas que se identificarem comigo, com a forma com que eu falo, né, com a minha pessoa e com o meu conteúdo, aí sim, se conectando comigo, elas vão passar a me seguir, escutar o que eu falo e tudo mais. Então, eu fui pela abordagem naturalista, digamos assim. Então, desligar a câmera ou fora da câmera é o mesmo Ian. Eu acho que a naturalidade e a verdade do ser humano é a que vai, de fato, fazer essa conexão do público comigo. Eu sempre finalizo fazendo uma pergunta que vocês não sabem qual é a pergunta, mas o Yuri já sabe qual é a pergunta, porque é padrão. E ela é uma pergunta que, às vezes, nós não nos fazemos. Todo mundo sabe quem é o Ian. Mas como que o Ian quer que se lembrem dele o dia que você não estiver mais nesse plano aqui? No plano da Terra, que você já estiver vivendo a glória. Como você quer que as pessoas se lembrem de quem foi o Ian? E se eu te falar que essa pergunta marreta na minha cabeça todos os dias? Então dê a resposta. Porque isso, inclusive, faz parte do legado da minha mãe. A minha mãe que não tá mais aqui. Não começa com isso aí, não. Não vai dar certo essa assunto, não. Vai. Eu aprendi com ela o seguinte. O ser humano, ele precisa fazer diferença na vida das pessoas. Isso é verdade. Nós somos o sal da terra. A gente tem que ser diferença na vida das pessoas. Então, todos os dias eu deito a cabeça no meu travesseiro, praticamente, eu penso nisso. Eu tô fazendo diferença na vida de alguém? Uhum. Entende? Sim. E eu acredito que, inclusive, talvez ter me afastado desse ramo e o acidente do meu joelho, que foi eu ter ficado muito tempo parado, foi Deus me chamando. Uhum. Para fazer diferença. O que eu sou, o que eu faço? Eu consigo fazer diferença na vida de alguém? Então, o dia que eu morrer, que eu não estiver mais aqui, eu quero que as pessoas lembrem sempre, de alguma forma, de alguma maneira, seja com conhecimento, seja com ajuda, seja qualquer coisa do tipo, seja uma ajuda física que seja, uma mudança, qualquer coisa que seja. O Ian fez alguma diferença na minha vida. Eu quero ser lembrado por isso. Top, top mesmo. Ó, vou fazer um pedido especial. Essa daqui é a sua câmera. Eu quero que você olhe pra ela. E pra quem tá assistindo agora, que tá querendo emagrecer, tá querendo entrar nesse meio da dieta, ainda tá pensando, tá com o pé lá, alto, pé cá. O que você fala pra essa pessoa? Se tivesse... Ô, Ian, tem um papel aqui que eu quero que você escreva um recado aqui e passa pra essa pessoa. O que você falaria pra ela, pra quem tá assistindo agora? Não espere a melhor oportunidade, o melhor momento, a questão financeira, o seu trabalho, o seu casamento, seja lá o que for. Simplesmente pegue e faça. Esse é o X da questão. A partir do momento que você der o primeiro passo, o segundo fica mais fácil, o terceiro mais ainda, e quando você menos se assustar, você está correndo quilômetros.
É isso aí, meu irmão. Muito obrigado pela presença. Tamo junto. Nós vamos fazer um combinado. Quando você fizer 100k de inscritos, você vai voltar aqui. Que aí, 50 pra ser mais perto. Que aí a gente grava mais perto. Vamos colocar a meta. Não, 100 eu sei que você vai pôr 100 porque eu te conheço. Mas 50 vai ser mais perto. Fechou. Tá feito? Tá combinado. Pra você que esteve aqui até agora, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer ter você. Olha só, se você não tirou nada de proveitoso aqui, ou você assistiu isso aqui no mudo, ou você não assistiu isso daqui. Então agora é hora de agir, seguir a vida e ficar ligado no nosso próximo episódio, que eu tenho certeza que você vai gostar. Até mais, um abraço!